Fala aí, gente, tudo bem? Tô aqui mais uma vez pra gente poder conversar, né? E eu poder estar aqui explicando como que eu escreveria os filmes da DC Comics, certo? Hoje vou começar de fato a abordar Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que foi um filme que eu confesso eu gostei bastante, mas que eu gostei mais ainda depois que eu assisti a versão definitiva, tá? É um filme que eu não vou mexer muito. Não tem muito por que mexer nele. Eu gosto do roteiro, o roteiro é bem redondo. Porém, tem alguns pontos nesse roteiro que precisavam ser melhor calçados para justificarem determinadas ações, tanto dentro dele, como para calçar as ações futuras, certo? Bom, no vídeo anterior eu contei como que se daria o retorno do Batman. E agora eu começo a contar de fato a história. Vamos lá. Como eu havia dito, no meu modo de pensar, no meu modo de como eu escreveria, o filme começaria justamente daquela cena em que o Bruce Wayne chega de helicóptero em Metrópolis, certo? Aí ele chega de helicóptero em Metrópolis, pega aquele jipe e sai que nem um louco pelas ruas de Metrópolis enquanto está acontecendo a luta entre o Superman e o Zod. Enquanto ele vai nesse caminho louco entre toda aquela ação que está acontecendo, ele vai falando, vocês devem se recordar, com um empregado dele chamado Jack. Ele está ao telefone, ao celular, falando Jack, blá, 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 blá. Só que aí vem a questão. Who's Jack? Quem é Jack? Você deve ter feito essa pergunta ao ver o filme, correto? Pois é, eu também fiz a mesma pergunta. Jack é um personagem lá qualquer que eles pegaram para criar aquela situação. Mas vamos imaginar o seguinte: se ao invés do Jack tivesse morrido naquela situação lá, tivesse morrido o Lucius Fox, o grande amigo dele e um mentor também dele, por que não? E se o Lucius Fox tivesse morrido naquela situação? Imagina como ficaria a cabeça desse Bruce Wayne. Imagina como ficaria a cabeça desse Batman. Muito mais surtada, muito mais fora do eixo do que o normal, do que aquilo que a gente viu, correto? Isso justificaria muito mais aquele Batman que ultrapassou a linha, aquele Batman que se tornou mais violento, aquele Batman que não é mais tão altruísta. Um Batman que, além do trauma original da perda dos pais, somou a isso o trauma da questão do Robin, tá? De toda aquela situação pela qual passou o Robin na mão do Coringa e que ele não estava presente para ajudar o Robin, somado a isso, mais o pé na bunda que ele levou da Selina Kyle, certo? E como se isso não bastasse, vem a morte do Lucius Fox através da luta do Superman contra o Zod. Aí a cabeça do morcego surta mesmo. Aí literalmente a cabeça do morcego vira de cabeça para baixo, certo? Ok. Fecha-se essa cena e damos continuidade ao filme. Vamos para a cena do deserto, para a cena naquele país fictício no norte da África, na qual a Lois Lane vai chegar lá para fazer a entrevista com o general que tem entre a sua segurança, como nós podemos ver, capangas do Lex Luthor. Mas enfim, aquela cena, eu não mexo nada nela. Essa cena é uma cena que eu não mexo. Desenvolvo ela da mesma forma. O Superman chega, salva a Lois, exatamente da mesma forma. Só que depois eu iria inserir mais uma ceninha. Eu iria inserir mais um diálogo entre os dois. E nesse diálogo ficaria claro como estaria a questão da relação entre o Clark e a Lois. Clark barra Superman e a Lois, certo? E não seria uma relação boa, não seria uma relação fácil. Nesse diálogo, o Clark iria externar a ela, ou Superman, né? Naquele momento ele estaria como Superman, ele ia externar a ela todo o ressentimento que ele tinha em relação a ela. Falaria para ela alguma coisa do tipo: você não pode esperar que eu esteja a todo momento ao seu lado para te salvar, e alguma coisa do gênero, e ela iria retrucar do outro lado. E esse diálogo seria muito importante para justamente isso, mostrar como ficou a relação dos dois após Homem de Aço,
após o pé na bunda também que a Lois deu no Clark. Numa situação, diga-se de passagem, bem parecida com a do Bruce Wayne com a Selina Kyle, se vocês puderam reparar nessa questão, certo? Ok, damos lá prosseguimento ao filme, continuamos o filme da mesma forma, e chegamos na cena da festa na casa do Lex Luthor, tá? Onde existe finalmente um encontro, né, entre o Clark e o Bruce, certo? Só que nessa cena eu iria modificar um pouquinho os diálogos. Por que eu iria modificar os diálogos? Vem a explicação. Tá? Naquela cena em que o Lex apresenta mais formalmente o Bruce para o Clark e vice-versa, o Lex faria uma brincadeira com o Clark em relação ao Bruce. Ele chegaria para o Clark e falaria: olha, nem tenta arrumar briga com esse cara, porque ele sempre volta, ele nunca para, ele sempre volta. E emendaria com uma brincadeira com o Bruce, falando o seguinte: Bruce, quantas vezes você já voltou dos mortos? Entenderam a relação? Quer dizer, aqui já fica claro de que o Lex ele já tem um interesse no Bruce Wayne, que já vem de tempos, e ele está ligando pontos na vida do Bruce Wayne, ok? A cena se fecha, o Bruce, lógico, fica cabreiro com aquilo, mas a cena se fecha, tá? Não mudo a aparição, a introdução da Mulher Maravilha, que no caso ainda não era Mulher Maravilha, era apenas a Diana, certo? Não muda a inserção dela dentro da cena, dentro do contexto, e continuo prosseguindo o filme, tá? O filme da mesma forma, as investigações que ocorrem paralelamente, né? As 3 investigações do Batman, do Clark e da Lois Lane, todas ocorrendo paralelamente, e mantendo aquela situação tensa do relacionamento entre a Lois e o Clark. Tal situação que vai gerar aquela cena em que o Clark está lá com a mãe dele, com a Martha, lá no Kansas, né? Seria um dos fatores para essa cena acontecer, e na qual a Martha fala para o Clark: olha, filho, seja o que você quiser ser, seja um monumento, seja um herói, ou não seja absolutamente nada, porque ninguém te deve absolutamente nada. E a partir desse diálogo, o Clark vai tomar a seguinte decisão: ele vai cair fora, ele vai pedir demissão do Planeta Diário. E ele chega a escrever, a redigir uma carta de demissão para ser entregue ao Perry White. Contudo, essa carta de demissão ao Perry White, ela não chega a ser entregue. Por um motivo lá qualquer no desenrolar do filme, ele pega esse pedido de demissão e engaveta esse pedido de demissão. Você que está assistindo agora deve estar pensando: caramba, mas que motivo bobo, que cena tola. Eu sei que pode parecer uma cena tola, mas isso vai ser muito importante no futuro do próprio filme, tá? Eu vou contar isso. Aguarde. Prosseguimos então com o filme e temos aquela cena do porto, aquela cena do Batman e da perseguição do Batman dentro do Batmóvel ao grupo dos bandidos do Anatoly, né? O Anatoly, o braço direito do Lex Luthor, o braço armado do Lex Luthor, certo? Só que essa cena, eu preciso mexer numa coisinha nela assim também. Por quê? Porque se você se lembra bem, o Batman, ele tá lá no alto de uma torre, de um guindaste, e ele lança um localizador que fica cravado na carroceria do caminhão aonde os capangas do Luthor estão transportando aquele carregamento grande de Kryptonita, certo? Só que logo depois, o que o Batman faz? Ele pega o Batmóvel e sai disparado atrás dos bandidos. Aí eu fiquei pensando: pô, caramba, se o cara já lançou o localizador, por que ele saiu em disparada que nem um maluco atrás dos bandidos? Aí a gente precisa fazer uma ceninha para calçar a continuidade da ação de uma maneira melhor. E como seria essa ceninha? Simples.
O Batman estaria lá chegando tranquilamente no local aonde ele colocou o Batmóvel, escondeu o Batmóvel, certo? E aí ele seria surpreendido por 2 ou 3 capangas armados da gangue do Anatoly. Porque o acaso pode acontecer para qualquer um, até mesmo para o Batman. Então o que acontece? Os caras veem o Batman, pegam as armas, começam a atirar nele, ele pula para dentro do Batmóvel, se fecha dentro do Batmóvel, e aí sim a gente tem toda a sequência de ação que a gente viu exatamente daquela mesma maneira, sem tirar nem pôr. Ok? Certo? Uma pequena mudança que eu faria no filme seria retirar também a cena em que o Kevin Costner aparece lá, o espírito do Kevin Costner aparece lá na montanha e o Clark está falando com o espírito do Kevin Costner. Sinceramente, eu não sei porque essa cena está no filme. Eu não sei porque ela não acrescenta absolutamente nada no filme. Certo? Podemos prosseguir? Ok, vamos prosseguindo. Vai ter o desenrolar do filme da mesma forma, tá? E aí nós chegamos finalmente no embate entre o Superman e o Batman, certo? E chegamos na famosa cena Marta. E eu vou dizer que eu gosto muito dessa cena. Ela é piegas, sim, ela é piegas, mas ela é maravilhosamente, deliciosamente piegas. Eu gosto muito dela. Só que ela tem um problema. E o problema da cena Marta é o excesso de personagens nela, ou seja, a Lois Lane. Para mim, na minha concepção, para essa cena ficar perfeita e redonda, ela precisava se fechar única e exclusivamente entre os seus protagonistas, ok? Fechando essa questão da cena Marta apenas entre seus protagonistas, para mim estaria tudo perfeito. Aí iria depois o Batman salvar a Martha Kent e o Superman ir lá para a nave, aonde aparece finalmente, surge o Apocalipse, o Doomsday, ok? E aí vamos para os finalmente, para a conclusão do filme. Só que aí essa conclusão, que vem vários detalhes nessa conclusão, eu vou deixar para um próximo vídeo. Como eu prometi, vou fazer vídeos um pouquinho menores, tá? E você diz aí se esses vídeos estão legais ou se eu posso fazer vídeos maiores ou não, tá ok? Então ficamos assim. No próximo vídeo, a conclusão definitiva de Batman vs Superman, a origem da justiça. Valeu mesmo, obrigado por você ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.